Gênesis capítulo de número 18, verso de número 14. Ele diz assim na tradução da minha Bíblia: haveria coisa alguma, ou coisa demasiadamente, coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Amém. Graças a Deus. Texto abençoado, onde Deus aqui, ele faz uma pergunta interessante. A pedagogia de Deus, Deus, ele faz a gente também pensar, refletir sobre as coisas. A metodologia de Jesus, a metodologia de Deus, em muitos momentos você vai encontrar Jesus sendo indagado, e quando ele é indagado por alguma coisa, ele faz, em vez de dar uma resposta, ele faz outra pergunta, para que aquele servo, aquele discípulo, ele venha também refletir e pensar um pouco também. Existe alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Pense sobre isso. Com tudo que Deus já fez na história, com tudo que Deus já fez na sua vida, com tudo que Deus fez na vida de muitas pessoas, existe alguma coisa impossível? Será que Deus não pode fazer novamente, agir novamente, curar novamente, salvar novamente? Será que Ele não pode? Irmãos, eu quero dizer que sim, porque não existe nada impossível para Deus. Glória a Deus. Aqui Deus está conversando com um homem da fé, o patriarca Abraão. O primeiro livro da Bíblia Sagrada, nós encontramos aqui o princípio da fé. E aí, dentro da tipologia da fé, Deus, ele vai usar esse personagem. Como qualquer um dos irmãos aqui, Deus, ele tem usado a vida de vocês como exemplo de fé. E aí, irmãos, como exemplo de fé, nós passamos também por provações e por lutas. Deus escolhe homens, Deus escolhe mulheres, e Deus também, ele usa a sua vida e a sua história como exemplo. Se estivesse sendo escrito agora um livro, irmãos, porque os irmãos sabem que o Novo Testamento, ele não parou, irmãos, no Atos dos Apóstolos, não. Nós continuamos. Existe o livro, o Evangelho, existe o livro da história da igreja. A história da igreja aqui na congregação Maranata, da igreja em São Vicente, continua. Se fosse continuar escrito, por escrito, estaríamos contando a história dos irmãos. Estaríamos dizendo: olha como o nosso irmão, a nossa irmã, ela age com fé. Olha como Deus usa as lutas e as provações da vida dela, da vida dele, para mostrar que ele é grande. É assim? Deus escolheu um homem chamado Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus, ele diz para Abraão, ele orienta Abraão, ele ordena a Abraão para que ele saia da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele ainda iria mostrar. Deus nem tinha dito ainda a Abraão para onde ele ia, não. Saia e eu vou te mostrar. É um negócio de fé. Saia do meio da tua terra e da tua parentela. O que é interessante, irmãos, é que a Bíblia vai dizer no capítulo 12 que Abraão, ele não ficou negociando com Deus. Abraão, ele não ficou: não, Deus, se é assim, não. Deus disse que ele saísse, e ele saiu. O exemplo de alguém que tem fé em Deus é quando Deus fala com ele e ele obedece aquela palavra. Mesmo olhando para suas fragilidades, mesmo olhando para suas incapacidades, mas você que tem fé em Deus, você obedece à voz deste Deus invisível. Glória a Deus. O que acontece é que Abraão, ele sai, e a Bíblia vai dizer no capítulo 12 que Deus, ele faz muitas promessas a Abraão. Deus diz a Abraão, ou Abrão no momento, ele ainda não tinha sido mudado o seu nome, mas Deus, ele vai falar com ele e diz que vai engrandecer o nome dele, vai fazer dele uma bênção. Tu serás uma bênção, eu vou multiplicar a tua semente. E Deus, ele faz várias promessas para Abraão, e Deus diz para Abraão, Deus faz um pedido a ele, como também faz um pedido para nós. Quem aqui, irmãos, não recebeu uma orientação de Deus
Saia do lugar que você está, saia das trevas e venha para a luz, saia do mundo e venha para os caminhos de Deus, saia do lugar que você está e venha para o lugar da bênção, saia deste lugar que você está espiritualmente falando e venha para os braços do Pai. Deus também fala assim, saia deste lugar. E Deus orientou Abraão porque existem estudiosos que dizem que o lugar, a região da Mesopotâmia que Abraão ele vivia com os seus familiares, era um lugar de ídolos, um lugar onde havia muita idolatria. Estudiosos da Bíblia dizem que lá onde Abraão estava, na localidade, os povos daquela época adoravam muitos deuses. E aí Deus se apresenta aquele homem chamado Abraão. Deus fala com Abraão e diz: ó, Abraão, eu quero que você saia daí, porque eu quero que você adore a um único Deus. É o pedido que eu faço a você. E você não divida a adoração que só pertence a mim. É o pedido que Deus faz a cada um de nós, para que nós venhamos experimentar cumprimentos de promessa, para que nós venhamos experimentar as grandezas de Deus. Nós não podemos, irmãos, ficar cocheando entre dois pensamentos, entre ficar, irmãos, com um pensamento na igreja e com um pensamento fora da igreja, com um pensamento nas promessas de Deus e com um pensamento fora dos planos de Deus. Deus faz um pedido a mim, Deus faz um pedido a você, e Deus diz assim: você tem que se decidir hoje. Saia, Abraão, desta terra de idolatria, de pecado, e venha adorar ao único Deus. É um pedido de bênção. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Irmãos, e quando Deus fala isso, irmãos, é algo extraordinário. Deus fala com Abraão e faz uma promessa a Abraão. E aí Deus diz: ó, eu vou abençoar tua família, eu vou engrandecer tua família, eu vou engrandecer o teu nome. Imagina Deus chegar para você e dizer assim: eu vou engrandecer o teu nome. Aleluia, glória. Abraão compreendeu e saiu. Abraão obedeceu o pedido do pai. Levanta a sua mão assim comigo, irmãos. Eu sei que Deus ele tem conversado com você, e Deus tem feito alguns pedidos a você, e você já tem compreendido o que Deus tem dito para você. Algumas coisas que você tem que deixar, algumas coisas que você tem que tirar, e você está sem força. Mas eu quero dizer para você que hoje, neste encerramento de campanha, eu vou te ajudar, eu vou pegar na tua mão, eu vou tirar você deste lugar que você está, deste lugar físico, psicológico e espiritual, e eu vou colocar você de novo no centro da minha vontade. Receba da parte de Deus. Deus vai colocar você no centro da vontade dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui: não se admire do que Deus irá fazer, nem fique preocupada nem preocupado, porque Deus vai tocar onde ele tiver que tocar, mas você vai fazer o que Deus planejou para fazer na sua vida. E ninguém vai atrapalhar não, porque quem quiser atrapalhar, irmãos, eu já vi Deus fazer coisa na vida de quem quis atrapalhar os planos dele. Saia da frente, porque aí vem um trem, irmãos, um trem. Imagina aí um trem, é grande. Não queira ficar na frente dos planos de Deus, queira ficar no centro dos planos de Deus. Glória a Deus. E aí o que acontece é que Abraão obedeceu. Abraão pegou a sua esposa, pegou seus criados e ele foi. Mas aí, irmãos, a reboque foi alguém com Abraão, que os irmãos sabem bem quem foi, né? E aí, irmãos, o projeto era com Deus, de Deus com Abraão, de Deus com a sua família. Não é verdade? É você, Abraão e Sara. Certo? Aí um sobrinho fio, irmãos, a bênção de Abraão disse assim: não, peraí, se eu ficar perto dele, a bênção vai vir para mim. E tem gente que é sabido, irmão. Sabia que tem gente que é inteligente? Realmente, mas é verdade. Se você ficar perto de uma pessoa abençoada, com certeza você vai ser abençoado. Se você ficar também na presença de Deus. Porque se você não ficar na presença de Deus, se você pegar e tentar ficar perto de uma pessoa abençoada, você fora da presença de Deus, irmão, só dá prejuízo.
Você sabia disso? Porque quando a gente fica perto de uma pessoa que está nos projetos de Deus, irmãos, a gente sente a bênção de Deus também. Rapaz, só de estar trabalhando com essa pessoa, só de estar naquela igreja, só de estar com aquela pessoa, eu estou me sentindo em pau, estou me sentindo na bênção, porque você está no projeto. Só que quando a gente, irmão, fica meio ali, meio duvidoso, só com oportunismo, irmãos, dá errado. É por isso que na igreja, todos nós estamos discipulados, todos nós somos doutrinados, todos nós somos ensinados, irmãos, a sempre, todos os dias, nos converter. Glória a Deus. Porque, irmãos, é muito bom a igreja. E eu vou dizer para você, já estou na casa de 2 décadas e meia dentro da igreja. E aí eu já vi Deus fazer coisa grande. E eu sei que aqui, irmãos, é um celeiro de oportunidades. Tudo que eu aprendi na minha vida, seja na minha vida pessoal, profissional, relacional com as pessoas, eu aprendi na igreja. Porque eu vim novinho para a igreja, eu vim adolescente para a igreja. Então eu aprendi a falar na igreja, eu aprendi a negociar na igreja, eu aprendi a falar na igreja, eu aprendi a me comunicar na igreja, eu aprendi a entender o outro na igreja. Quando eu chego numa empresa para trabalhar, eu entendo o outro profissional porque eu sou da igreja. Aí na igreja eu digo assim, não, peraí, eu tive uma situação parecida, porque lá na igreja tem um rapaz que me deu trabalho, e o rapaz pegou, foi para cima de mim, eu tive que liberar perdão para ele. E aqui eu estou na minha área de trabalho. E é o seguinte, vou colocar na minha cabeça que eu também estou na igreja. Eu tenho que liberar perdão para ele, porque eu tenho que ser crente, e não só na igreja, mas aqui também no meu trabalho. Porque eu aprendi lá na igreja que eu tenho que liberar até 70 vezes 7. Dá para entender o que Deus está falando aqui agora? Eu tenho que liberar até 70 vezes 7. Então, se eu estou lá no trabalho, eu não sou 2 pessoas. Eu não sou um crente na assembleia e fora da assembleia eu sou qualquer um. Não, eu sou a mesma pessoa. Dá para entender, irmãos? É a mesma pessoa. Só que nós nos comportamos de acordo com o protocolo. Lá eu não posso ficar levantando a mão, lá eu não posso ficar dando glória a Deus todo o tempo, lá eu não posso ficar microfone e ficar cantando. Não. Mas eu tenho que aprender com a essência da palavra. É para perdoar, igual perdoa na igreja, é para perdoar também em casa, é para perdoar na vizinhança, é para perdoar lá no trabalho, que Deus está falando aqui, lá no trabalho. Glória a Deus. Aí teve um homem chamado Ló, parente, familiar de Abraão, que veio com ele. E quando veio com ele, você pode olhar que só foi prejuízo. Abraão entrou em guerra desnecessária por causa de um parente. Abraão teve que ficar implorando, fazendo intercessão, orações prolongadas com Deus por causa de parente, um complicado, desalinhado da promessa. A promessa era para ele. Aí foi o Ló. E aí, irmãos, tem coisa que é para você. E eu já vou dizer o que Deus está colocando no meu coração aqui. Você sabia que tem problemas familiares que não é seu? Tem problema de parente seu que não é seu? E aí você tem que saber quem é que você está abrindo a porta da sua casa para entrar. O que pode atrapalhar o seu casamento, pode atrapalhar a sua vida. E aí a orientação de Deus para você nesta noite é: tenha cuidado com quem você está colocando. É um familiar, não, eu confio demais nela, eu confio demais nele. Pois Deus está falando assim, ó: Abraão foi um homem escolhido, foi um homem chamado, mas foi um homem que teve muitos problemas, porque ele levou alguém que estava fora do projeto, fora da promessa, fora dos planos para aquele momento. E aqui eu estou falando de um familiar. Mas tem gente que coloca gente que não é nem da família. É como se fosse da família. Aí eu pode entrar aqui, você entra, vai lá, você abre aqui os armários, entra dentro do quarto, fica à vontade. Quando eu não estiver em casa, você vem aqui, pode ficar à vontade. Aí a pessoa fica tão à vontade, mas fica tão à vontade que daqui a pouco o problema dá do tamanho do mundo e você não sabe como resolver, nem sabe como mandar embora, porque o problema está lá. Mas Deus está dizendo assim: olha, do mesmo jeito que eu permiti entrar, eu vou liberar uma palavra hoje para você. Eu vou tirar ele e ela daquele lugar, porque eu tenho uma promessa grande que ninguém vai atrapalhar na sua vida. Glória a Deus.
que acontece é que a confusão foi tão grande, a confusão, tudo, irmãos, que aconteceu na vida de Abraão foi permitido por Deus. Tudo que está acontecendo na minha vida e na sua é permitido por Deus. Mas eu faltei com sabedoria, Senhor. Fale com Deus. Deus, eu faltei com sabedoria. Pode falar com Deus. Deus sabe de tudo. E Deus sabe que até isso que está acontecendo é para amadurecer sua vida. Você estava sem maturidade, inocente demais. Mas aí eu estou falando com você e eu estou dizendo a você, tudo que aconteceu, não se culpe, porque eu permiti para amadurecer sua fé. Aleluia. Glória a Deus. O que acontece é que quando Abraão, de repente chegou uma confusão para ele resolver. A confusão não era nem entre Abraão e Ló. A confusão era entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aqui, irmãos, eu vou já passar para o próximo tópico, que a verdade é, olha só como é complicado você estar carregando, levando, tendo intimidade, relacionamento com alguém desalinhado da promessa. Quando a confusão chegou, porque a confusão vem quando você menos espera, para você resolver, o problema não era nem seu. Esse problema não é nem meu, tem que resolver um problema que não é meu. Sai dessa amizade. Eu já disse que Deus me deu um toque para dizer para você que saia dessa amizade, dessa conversinha que você está tendo com essa pessoa. Meu mulher, Deus. tá entendendo, né, mulher? Essa conversinha, mulher, não é de Deus, não. Sai dessa amizade. Eu já disse para você. Enche teu vaso. Você está entendendo o que Deus está falando? Aí o que acontece quando vê, aí Abraão pegou e disse, rapaz, não sei o que resolveu o problema. Eu sei que a bênção de Deus está comigo. Quem sabe, irmãos, que a bênção de Deus está com você. Levante sua mão. Levante pelo menos a sua mão pela fé. A bênção de Deus está na sua vida. Aí sabe o que acontece? Quando Abraão chegou para resolver o problema, aí Abraão disse assim, nós vamos resolver. Qual é o problema? É por causa de terra, é? Rapaz, você não entendeu? Você está andando comigo, que sou um homem que anda pela fé, que fica pensando nas coisas de Deus, que fica pensando nas coisas do céu, que levanta altar. Abraão é o homem que levantava altar de palma em palma, irmãos. Ele estava aqui a falar com Deus, aí de repente ele disse, rapaz, vamos levantar um altar para falar com Deus. Passava mais um dia, vamos levantar mais um altar para falar com Deus. Era um homem de altar. E quando ele chegou, ele disse assim, nós vamos resolver o problema. Faça a sua escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você quiser ir. Aí olha só, irmãos, a direção de alguém desalinhado dos planos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e simplesmente ele disse assim, ó, eu sou sabido, rapaz. Vou botar você pro deserto. Eu vou para as campinas. Deus! Olha aí, ó, crente. Ou pelo menos da família de um crente, irmão. Tem que ter cuidado com isso. Amém, irmão? A gente tem que ser crente. Não pode ser só da família, não, irmão, que dá errado. Olha, eu vou para as campinas. Irmão, ele não estava nem aí se Abraão ia sofrer, se Abraão ia para o deserto, se Abraão ia passar fome. Eu vou é para as campinas. Tem gente querendo tirar proveito da influência que você tem, da bênção que você tem, mas não está nem aí com você. E aí na primeira oportunidade chuta, na primeira oportunidade sai. Mas Deus está vendo tudo, Deus está contemplando tudo. E Deus está dizendo assim, eu te guardo, eu te livro, eu te protejo. E se você for para o deserto, eu vou com você. Pode ir para as campinas sem direção. Pode ir, vá. Olhando, irmãos. Ló é o tipo de crente, irmãos, que ele vive pela vista. Ló é o tipo de crente, irmãos, que ele não recebeu promessa nenhuma, mas fica tentando se aproveitar das bênçãos de Deus. Ló é o tipo de crente, irmão, que ele anda pela vista e ele é uma pessoa que ele simplesmente ignora as outras pessoas. Mas aí Deus não. Deus olhou assim, viu o coração de Abraão, disse, pode deixar. Daqui a pouco você vai ver, Abraão, o que vai acontecer. Deus abençoou Abraão e Ló ficou, irmãos, numa situação deplorável. A Bíblia diz, os irmãos sabem o que foi que aconteceu, né? Olha, destruição dentro do casamento. A mulher virou pistola de sal. Irmãos, a Bíblia diz que todos os dias Ló ficava em Sodoma com angústia na alma, porque ele estava no lugar que ele escolheu. A gente tem que ter muito cuidado por como é que nós estamos fazendo as nossas escolhas, porque se nós estivermos fazendo as nossas escolhas segundo a nossa vista, segundo os nossos olhos, daqui a pouco, irmãos, o resultado é angústia. E não é porque eu estou pregando, é porque a vida diz isso. É a vida que diz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Dentro da promessa de Deus, Deus fez uma promessa a Abraão. E ele disse a Abraão, Deus fez uma visita a ele, disse a ele que ele iria ser pai de uma multidão.
E aí, irmãos, quando você vai pegando os textos da Bíblia, no capítulo 15, começou a demorar, porque quando Deus falou isso com Abraão, ele tinha 75 anos. E aí começou a promessa a demorar, irmãos. Eu não sei vocês, mas se a gente for ser humano, aqui e acolá, irmãos, a ansiedade bate. Bata no bate, irmãos. Dá vontade da gente dar uma ajudinha a Deus. Dá vontade da gente fazer, irmãos. Dá vontade da gente começar a procurar assim, peraí, eu acho que tem uma estratégia, eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que eu posso contribuir, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. E aí, a grande ideia da esposa de Abraão. Rapaz, é o seguinte, eu sou Esther. Meu marido é crente até o tutano. Mas eu estou por aqui, né? Seguindo ele. Eu vou pegar uma das minhas servas e vou dizer, meu amor, chega cá, uma grande ideia. Vou dar uma das minhas servas chamada H. Você pega, ó, uma ajudinha. Dá uma ajudinha a Deus, Deus está vendo tudo. Deus sabe, Abraão, que nós somos de Deus, Abraão. Deus sabe que a gente tem um coração inclinado para Deus. Deus sabe que nós temos um coração bom. É assim, irmão, que a gente começa a querer convencer Deus das coisas, não é isso? Pega aí uma ajudinha, vai. E aí Abraão disse, vamos esperar em Deus, eu acho, né? E aí disse, não, vai. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Abraão teve um filho por nome Ismael, com essa mulher chamada Agar, que foi uma ajudinha, que alguém quis dar a Deus, para Deus cumprir uma promessa. Eu vou perguntar aos irmãos, já sabendo a resposta, isso aqui é uma pergunta retórica, mas eu vou perguntar aos irmãos, Deus precisa de ajudinha? Deus precisa, irmão, de ajudinha? Se Deus quiser, Deus transforma uma capela que é de outra denominação em uma congregação cheia do Espírito Santo. Se Deus quiser, Deus pega alguém que não é nada, que não é ninguém, e transforma, irmãos, em príncipe sentado em cadeiras de honra. Deus não precisa de ajuda, não. Eu vou dar uma ajudinha, Senhor. Ai, olha o cálculo da mulher. Eu vou pegar e vou colocar outra mulher com meu marido. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Dá certo isso? Dá certo? Só na cabeça dela, cheia de ansiedade, porque a ansiedade, irmãos, só na cabeça daquela mulher, irmãos, que dava certo ela colocar uma outra mulher na vida do marido dela e dá tudo certo, só na cabeça de alguém que não consegue refletir o mínimo. Sabe o que aconteceu? Abraão podia, irmãos, até negociar os seus sentimentos. Mas quando nasceu o filho, ele tinha que agradar o filho. Ele tem que ficar mais apegado ao filho. Ele tem que fazer pelo menos uma visita ao filho. Não é verdade, irmão? E aí Abraão ia visitar Ismael. E quando Abraão chegava lá para visitar Ismael, aí agora aquela que queria ajudar, aquela que teve todos os planos, aquela que queria dar uma ajudinha a Deus, aquela, irmãos, que estava emocionada e que estava, irmãos, vivendo agora um momento de ansiedade, agora estava com raiva, com ódio. E a briga, irmãos, você imagina a briga dentro de casa, ela dizendo assim, você agora está dando mais atenção a Agar e a Ismael do que a mim, você parece que ama mais ela do que eu. E a briga, irmão, eu não sou casado ainda, irmãos, amém, irmão? Mas, irmãos, todo dia quando eu penso no futuro vai ter uma briga, irmãos, aí eu fico pensando de novo. E de novo eu fiz até um quarto. Depois eu posso levar até os irmãos lá no culto de ação de graça. Eu fiz um quarto, que é um estúdio lá para mim tocar, falar com Deus, uma coisa boa. E aí eu fiz um estúdio já, e o pessoal de casa fica brincando comigo assim, mas rapaz, você tá equipando esse lugar todo. Eu digo sim, aí eu faço uma brincadeira, mas uma brincadeira verdadeira. Eu digo, porque quando a mulher, profetizando aqui, quando ela estiver braba, que eu sei que ela vai ficar braba um dia, quando ela começar a ficar braba, eu digo, olha, eu vou colocar uma geladeira, vou colocar um fogão dentro desse quarto aí, porque quando você pegar e começar a ficar braba, eu me tranco, eu ligo o ar-condicionado, e eu não sei mais nem que ninguém existe. Eu sei que ela vai bater na porta. Vai ou não vai, irmão? Vai ou não vai? Não tem isso não de eu pegar e dizer, não, ela não vai me aperrear. Vai me aperrear sim. Porque, irmãos, o amor tem essas coisas. Eu já entendi, já estudei. E eu sei, todo dia quando eu penso na confusão e na briga, eu digo, eita, mais um pouquinho, entendeu? Dá uma pausa aqui. Agora imagina a confusão de Abraão. Por causa também, irmãos, de escutar outro conselho que não era o de Deus. Qual é o conselho que você está escutando? É o conselho de quem que você está escutando? Peraí, Deus falou com você, mas aí, irmãos, a minha mulher ou o meu marido está dizendo outra coisa. Peraí, eu vou examinar. O que essa mulher está falando? Está na Bíblia? O que esse homem está falando? Está na direção de Deus? Se tiver, amém, você está sendo usado por Deus, minha filha. Amém, você está sendo usado por Deus, meu filho. Se não tiver sendo usado por Deus, sai para lá, mulher de Jó. Não é de Jó, não é de Jó, sai para lá.
Porque também tem conselho que não é de Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso é de Deus, irmãos? Uma crente chegar para outro e não entender a prova, porque tem casamento de mulheres e de homens de Deus que ninguém está entendendo a prova de ninguém. E aí a primeira luta que passa, sabe o que é que faz? Abandona esse teu Deus aí, amaldiçoe ele e morre. Tem gente dentro da sua casa que não está entendendo a prova, mas Deus entende você. E sabe o que Deus está dizendo aqui no meu coração? Eu vou te dar um grande livramento e eu vou socorrer você nessa angústia, porque eu sei que você está no seu limite. Eu vou te ajudar. Glória a Deus. O que aconteceu? Agar foi expulsa de casa por Sarai. E agora Agar ficou desesperada. Pegou, colocou o menino. Ficou com sede e colocou o menino no deserto. E quando vai se afastando do menino, uma voz, que é a voz de um anjo, fala com ela e diz: eu escutei o grito, eu escutei o choro do menino. Volte lá. O menino não tem culpa não. O problema não é dele. Quem for responsabilizado pelo problema vai viver a consequência, amém, irmãos? Agora, quem não for responsabilizado, Deus vai dar livramento. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que, passando-se os tempos, Abraão recebe agora aqui, no capítulo de número 18, Abraão ele vai receber a visita dos anjos. Os irmãos vão entender que quando os anjos chegam aqui para Abraão, ele recebe a voz de Deus no capítulo 17. E Deus ele chega para ele e diz assim: Abraão, eu quero pedir a você uma coisa, que você ande na minha presença e seja perfeito. Capítulo 12, Deus falou com ele, ele obedeceu. Teve algumas mentirinhas no meio do caminho, teve alguns tratamentos no meio do caminho, mas quando chega no 17, Deus diz assim: você ainda não está 100% aqui. Você ainda não está vivendo o que era para viver aqui. Capítulo 17, verso de número 1 diz assim: Deus chegou para Abraão quando ele tinha a idade de 99 anos e disse para ele assim: ande na minha presença. Deus chega para um crente e diz para um crente, que Abraão era crente, e diz para ele: você tem que andar na minha presença. E eu vou dizer uma coisa para você, renovando a minha promessa sobre a sua vida: eu vou mudar o teu nome. Eu vou trazer um significado diferente para você, porque o nome era Abrão, e aí eu vou colocar Abraão. Então Deus acrescentou um A Deus acrescentou no nome de Abraão, já mudou o significado. E aí eu quero dizer para você, que crente que veio aqui para este encerramento de campanha, Deus está falando comigo, está falando com você. Nós temos que andar na presença dele. Aleluia. Nós temos que andar na presença dele. Glória a Deus. Talvez a gente tenha no percurso, no processo entre o chamado e a promessa, acontecido algumas bobeirinhas, umas mentirinhas, mentiras que Deus não se agrada, histórias mal contadas que Deus não se agrada. E aí Deus ele exige da gente ser de santo como o seu Deus é santo. E aí nós não conseguimos chegar na perfeição de Deus, com certeza não. Mas irmãos, viver também uma vida fora dos eixos da santidade de Deus, Deus também não tem como cumprir nada do que Ele falou para você. E aí Deus diz assim, está na hora de você se alinhar de novo, e está na hora de você andar na minha presença. Mas eu fui chamado no capítulo 12, no 17 eu falo isso. Meu filho, não quero saber se é no 17, no 18, no 20, no 50. Eu quero saber que eu estou falando com você, estou tendo intimidade com você, e estou dizendo hoje para você que eu tenho algo lindo na sua vida, mas que você precisa se alinhar de novo. Aleluia. E andar na minha presença. Glória a Deus. Foi isso que Deus disse para Abraão. Imagina, Deus disse isso para Abraão. Deus não vai dizer isso para mim, Deus não vai dizer isso para você. Oh, Deus grande. Deus falou com Abraão. E quando Deus falou com Abraão, aí Deus disse, vou mudar o teu nome de Abrão para Abraão, porque você será pai de multidões. Deu um significado novo para você. Em vez de ser pai, um pai de uma comunidade, um pai de um local, você vai ser pai de multidões. Porque quando Deus, irmãos, Ele quer mudar a vida de uma pessoa, Deus acrescenta. E Deus dá significado. Mas na frente, Deus fala com a esposa de Abraão, Sarai. Ele diz assim, Sarai, eu também
Já que eu dei significado para o seu marido, eu vou dar significado para você. E aí, na vida de Abraão, irmãos, quando eu estava meditando sobre isso, isso sempre me traz impacto. Na vida de Abraão, Deus acrescentou um ar. E na vida de Sarai, Deus substituiu um i. Tem gente, tem crente, que para Deus dar significado, Deus vai acrescentar alguma coisa. Deus vai mudar alguma coisa. Deus vai colocar alguma coisa na vida daquele crente para ele ter significado. Mas tem crente que não está agora no momento de ter acréscimo, não. Está no momento de Deus tirar alguma coisa. E aí só você e Deus sabe o que é que Deus tem que tirar. Glória a Deus. Para Deus cumprir a promessa na sua vida. É porque isso está impedindo. Não é Deus, porque Deus não tem poder para fazer, não. É porque não tem como Deus fazer se você ainda tiver com esse significado aí que não faz parte do plano. Deus ele tem que tirar, subtrair, tirar um i para você entender que você é mãe da promessa. Deus tirou. E aí sabe o que acontece, irmãos? Dentro desse processo, agora Abraão recebe a visita de anjos. A Bíblia diz que ele recebeu visita de pelo menos 3 anjos. E aqui eu achei interessante quando eu estava meditando. E aí foi até quando eu cheguei aqui. Quando eu estava meditando, a Bíblia, ela vai dizer que quando Abraão quando ele recebeu a visita dos anjos, ele fez uma coisa interessante que todos vocês fazem, que é recepcionar os anjos. E aí você vai ver aqui, dentro dessa recepção, que os anjos comeram pão, que os anjos comeram leite, tomaram leite. Você vai ver que em uma outra tradução vai dizer que Abraão ofereceu coalhada para os anjos. Os anjos que trouxeram a mensagem de Deus, eles foram recepcionados por aquele homem. Só que tem uma coisinha interessante que eu vi aqui, os meus olhos ficaram sempre em cima desses versos. É que toda hora Abraão estava fechado, Abraão estava correndo para fazer o melhor, correndo, fechado, correndo. A Bíblia diz assim, ó, e Abraão quando olhou e viu os homens, ele correu. Aí Abraão apressadamente trouxe pão, trouxe água, lavou os pés dele. Aí a Bíblia diz assim, Abraão apressadamente disse para Sara, faça aí um pão assado. Abraão apressadamente correu e foi tirar leite das vacas. Abraão apressadamente. Ficou aqui, irmãos, esse texto na minha mente. Abraão correndo, Abraão apressado. Mas aí, quando Deus chegou e trouxe a mensagem para ele, e disse que ele seria pai e que Sara seria mãe, irmãos, Abraão creu. Mas por trás das portas, a mulher de Abraão riu. Porque era impossível para ela, pelos costumes dos dias, pela natureza da mulher, ela ter filhos. O que acontece, irmãos, é que a nossa pressa todinha de Abraão, para ele fazer, para ele correr, para ele agir, quando chegou na hora que a mulher riu, sabe o que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, você vai ser pai. Por acaso haveria alguma coisa impossível? Você vai ser pai. Mas Sara está rindo. Aí Sara disse, não estou rindo, não. Você estava rindo. Sara teimando com os anjos, você estava rindo. Ó, por um tempo determinado, que foi 1 ano depois. Por um tempo determinado, não adianta, irmãos, pressa, não adianta carreira, não adianta vexame, não adianta ansiedade, não adianta a gente bater cabeça, não adianta nada não. Irmãos, tem uma coisa que quando Deus quer fazer, Deus faz no tempo determinado.